vai te ouvir. Um novo tempo de milagres está chegando aí. Dá glória, né, irmãos? Mas eu vou saudar novamente. A paz do Senhor a todos. Graças a Deus. Estou muito feliz por estar aqui nessa tarde, mais uma vez. Pelo segundo ano consecutivo. Podendo se alegrar com os nossos irmãos. E poder compartilhar da graça, da presença de Deus nesse congresso de missões. Em rápidas palavras aqui, eu quero agradecer a Deus pela vida do nosso pastor Antônio Moura, pastor Andréia Rocha, pela oportunidade de poder fazer parte desse projeto missionário. Que na realidade, missões é algo que tem que estar no nosso DNA, porque a igreja não tem outro objetivo debaixo do céu a não ser ganhar almas. Então, missões é algo que nós temos que abraçar todos os dias. Glorifico a Deus pela vida de todos os pastores do CIMISO que nos abraçaram, que com todo carinho nos recebem em suas igrejas. Agradecer a Deus pelas amizades que Deus me proporcionou através desse congresso. Se eu for citar nomes, eu vou esquecer de alguns. Mas a todos, o evangelista Jefferson, que pregou hoje de manhã, pastor Irã, Sullivan, uma amizade que Deus me presenteou. Todos os pastores, todos, os oradores que nos antecederam, que irão pregar mais tarde também. Confesso para os pastores que, mediante a tudo que eu ouvi aqui, que temos ouvido nesses 3 dias, eu entendo que estou aqui para aprender e eu aprendo com a ministração de cada um dos senhores. Pastor Estevão, todos. É uma honra poder ser ministrado pela vida dos senhores. Amém? Glorifico a Deus pela vida da minha esposa que está ali embaixo. Minha esposa, a missionária Mayra. Essa japonesa pentecostal que Jesus me presenteou. É a advogada mais competente do Brasil, viu, irmãos? É minha esposa. Qualquer OAB do Brasil, que você perguntar a advogada mais competente do Brasil, todo mundo vai dizer, doutora Mayra. Eu glorifico a Deus pela vida dela. Mando a saudação aqui aos meus pastores que estão me acompanhando nesse momento, que por sinal são meus pais, pastor Benedito, pastora Cláudia, minhas irmãs, minha família, os meninos da banda que são também minha família. Mando também saudação para os nossos irmãos lá do estado do Rio de Janeiro, São Gonçalo, onde estivemos ministrando, pregando no congresso lá semana passada, e eu estive falando com eles, e eles falaram, 3 dias do congresso e você ainda não, e ninguém mandou uma saudação para nós. Então eu mando uma saudação lá para os irmãos lá de São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro, que estão acompanhando o CIMISO. Amados, sem mais delongas, por favor, eu prometo ser bem sucinto nas minhas palavras, respeitando aqui o tempo. Eu gostaria de ler 2 textos bem rápido com os irmãos. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo 24, versículo 49. O tema do congresso esse ano. Todos foram cheios do Espírito Santo. Lucas 24, 49. Depois eu quero ler o tema desse congresso que está em Atos, capítulo 2, versículo 4. Jesus está presente nesta casa, irmãos. Aleluia. Não, você não entendeu, eu vou repetir. Jesus está presente nesta casa. Aleluia. Ele é o anfitrião da festa. Ele é o dono da festa. Ele é o dono da igreja. É Ele que brilha aqui. É Ele que manda. É Ele que levanta. Aleluias. Estrela pode ir para Globo, para Hollywood, mas aqui Deus procura adoradores. E tem aqui, eu tenho certeza. Tem. Aleluia. Atos. E vamos ler também o Evangelho de Lucas. Serei bem sucinto, bem rápido. Capítulo 24, versículo 49. Do
do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, nos diz: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de... Tema desse congresso, em Atos, capítulo 2, seu versículo 4. E todos foram cheios do... Vocês estão aí, igreja? O altar está comigo? Todos foram cheios do... E começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amados e queridos irmãos, esses dois relatos do nosso irmão evangelista Lucas são dois relatos que são crucial na história da igreja, onde o evangelista Lucas, no seu primeiro relato, capítulo 24, versículo 49, ele faz menção da última instrução de Jesus aos seus discípulos antes da sua ascensão aos céus. Depois que Jesus ressuscitou, 40 dias ele visitou os discípulos, andou com os discípulos, comeu com os discípulos, ministrou sobre eles. E antes da sua ascensão aos céus, Jesus reúne eles e dá a última instrução. Talvez alguém tenha vivido já a dolorosa experiência de alguém que partiu para a eternidade, alguém que você amava, alguém do seu convívio familiar. E antes de partir, essa pessoa disse algo que ficou eternizado na sua mente, no seu coração, no seu psicológico. Aí amanhã alguém vai dizer assim: parecia que a pessoa sentia, parecia que a pessoa sabia que ia morrer, porque ela disse exatamente isso. Essas palavras, elas ficam eternizadas, gravadas dentro de nós. E todas as vezes que a saudade bater, que a lembrança vier, essas palavras virão à tona. Nós sabemos que da antiguidade, um patriarca, antes de partir, quando ele já estava doente, sabia que estava chegando a hora da sua partida, ele reuniu seus filhos, abençoava o primogênito, aconselhava os demais antes da sua partida. E é evidente que as últimas palavras ficavam eternizadas no coração dos seus filhos. Eles podiam esquecer do que aprenderam a vida inteira, mas aquelas últimas palavras ficarão eternizadas, ficarão cravadas dentro da sua alma. Em rápidas palavras, eu quero me lembrar aqui do apóstolo Paulo. Estava perto de ser morto, estava preso, e ele envia a sua última epístola ao seu filho na fé, Timóteo. E Timóteo, que vinha enfrentando um repúdio muito grande, não daqueles que estavam lá fora, mas daqueles que estavam lá dentro, principalmente por causa da sua raiz genealógica, por ter uma mistura de grego e judeu, e aqueles que eram judeus nativos pensavam que eram mais dignos do que Timóteo, achavam que eram mais santos do que Timóteo, e Timóteo veio enfrentando esse conflito, e o apóstolo, antes da sua partida, ele escreve a Timóteo, dando diversas instruções, mas uma delas, ele vai dizer: Timóteo, meu filho, não se esqueça dessas palavras. Mais adiante, o apóstolo vai dizer: quer saber de uma coisa? Desperta o dom que há em ti, que você recebeu pela minha imposição de mãos. Permita-me conjecturar, senhores, que ao longo da carreira do pastor Timóteo, aleluia, em dados momentos, quando ele olhava para a rejeição, quando ele olhava para os repúdios,
quando ele olhava, isso mexia com ele, mexia com sua estrutura emocional, psicológica. E quem sabe, quando ele pensava em largar tudo, em largar o ministério, ele lembrava das últimas palavras que o apóstolo lhe disse, e ele dizia: eu não posso parar, eu preciso continuar. Ainda que ele quisesse desistir, mas aquelas palavras ficaram eternizadas dentro da sua alma. E Jesus, antes da sua ascensão aos céus, ele dá a última instrução aos discípulos. Ele disse: eu envio sobre vós a promessa do meu Pai. Os discípulos sabiam muito bem de que promessa que Jesus está falando. E é evidente que para eles era uma promessa antiga, como para nós também é uma promessa antiga. Por quê? Porque há aproximadamente 835 anos atrás, Deus já tinha falado sobre a promessa. Só que para Deus não. Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Essa promessa que nasceu no Airós, passou 830 anos sendo planejada, trabalhada no Kairos, para se cumprir no Cronos. Mas é uma promessa que não termina. Depois que Jesus levar a igreja, iremos para o Kairos, e essa promessa continua para o Airós. E dentro dessa promessa que Jesus fez acerca do Espírito Santo, é que ele menciona a promessa do Pai. Essa promessa, ela vem com dois propósitos fortíssimos. E dentro de um desses propósitos, Jesus revela duas coisas. Primeiro, o maior prazer de Deus, o maior desejo de Deus. E segundo, o maior propósito da criação do homem. Porque alguém pode perguntar: para que Deus criou o homem? Para que o homem foi criado? Deus criou o homem para colocar no jardim, o homem pecar e consequentemente vir a morte e o homem ser lançado no inferno? Não. Deus criou o homem para adorá-lo, pastor Sullivan. Deus criou o homem para adorá-lo. Deus nos criou exclusivamente, unicamente para adorá-lo. E eu digo que não é. Porque uma vez que eu entendo que Deus me criou simplesmente pelo único propósito de adorá-lo, eu posso entender que Deus depende da minha adoração para ser Deus. Eu posso entender que a divindade só será divindade se eu adorá-lo. E uma coisa é bem verdade: se eu adorar, Ele é Deus. Se eu não adorar, Ele continua sendo Deus. Deus não depende da minha adoração para ser quem Ele é. Deus não depende, até porque, aleluia, a Bíblia vai dizer que a natureza louva, os pássaros também louvam. Se eu me calar, a natureza vai proclamar a glória dEle. Os pássaros vão louvar, e por sinal, eles adoram até melhor do que nós, porque nós precisamos de momento específico para adorar, nós precisamos de um estímulo para adorar, nós precisamos estar com o microfone na mão para adorar, nós precisamos de evidências, precisamos estar aqui em cima para adorar. Os pássaros não, eles adoram porque eles reconhecem que Deus é Deus. Aliás, ainda que eu não adore, ainda que os vegetais não adorem, ainda que os animais não adorem, lá em cima os anjos estão continuamente dizendo: Santo, 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 Santo. Agora eu vou fazer uma pergunta: se tem alguém aqui que veio para adorar, que não está preocupado com a multidão, alguém que veio com o espírito de adorador, se manifeste aí agora. Não estou dizendo que Deus não nos criou para adorá-lo, sim, mas não é o propósito sênior da criação do homem. O maior propósito de Deus em criar o homem foi para se relacionar com o homem. Você nunca vai ver na Bíblia que Deus teve o prazer de se relacionar com o sol,
com a lua, com a estrela, com os vegetais. Agora eu vou fazer uma pergunta. No virar do dia, lá no Éden, quem que Deus vinha procurar para se relacionar, para conversar? Aleluia! Se tem o único ser da criação que Deus tem o prazer de se relacionar é com o homem. Se eu fosse você, eu parava com esse espírito de churumé. Lá ninguém me ama, ninguém me quer, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Para com isso. Deus criou você e Ele tem prazer de toda a criação. O único ser que Deus tem prazer de se relacionar é com o homem. Você é especial para Deus. Deus não te criou por qualquer coisa. As pessoas podem julgar a sua aparência, pode não dar nada para você. O homem, aleluia, ele julga pela aparência, olha por interesses, olha para o que você pode lhe proporcionar. Mas Deus é diferente. Com Deus não tem raça, não tem cor, não tem pobre, não tem rico, não tem grande e não tem pequeno. Deixa eu ver quem recebe. O diabo incorpora na serpente, induz o homem, induz a mulher e o homem consequentemente ao pecado da desobediência. Aí o diabo vai olhar e vai dizer assim: eu quebrei o relacionamento. Não tem mais relacionamento. O homem pecou, consequentemente veio a morte. Enfim, quebrei o relacionamento de Deus com o homem. Só que enquanto o diabo achava que tinha acabado com esse relacionamento, Deus já tinha o cordeiro. Deus já tinha o cordeiro para o sacrifício, e por intermédio do sangue do cordeiro nós seríamos lavados, purificados, remidos, e uma vez remidos, lavados no sangue do cordeiro, aleluia, por intermédio do Espírito Santo, esse relacionamento iria se intensificar novamente, através do... Porque eu vou falar uma coisa, meus irmãos: para ter uma vida de relacionamento com Deus, tem que ser lavado pelo sangue do cordeiro. Ninguém pode dizer que é cheio do Espírito Santo de Deus ainda envolvido no pecado do adultério. Não pode. Pode estar aí lá embaixo ou pode estar aqui em cima. Não adianta pregar, cantar, pular, se ainda vive numa vida de vício, uma vida pecaminosa, não tem relacionamento com Deus. Não pode ser cheio do Espírito Santo. Para ser cheio do Espírito Santo tem que ser lavado, tem que ter uma vida de renúncia, tem que ter porque uma coisa é ser usado. Aqui eu posso ser usado, mas quer saber se eu sou cheio? A minha vida pessoal, conversa com a esposa, conversa com os filhos, conversa com o pastor do mesmo, conversa com o vizinho. Se o vizinho falar: esse aí é daqueles crentes barraqueiro, quer partir pra cima, fala de todo mundo, deve o seu Zé da esquina. Ei, Deus, Ele quer nos encher do Espírito Santo. Congresso de missões não pode ter missões com crente vazio. Para abraçar missões tem que ser cheio. Então seja cheio agora, agora, agora. Eu vou concluir. Aleluia. Já deu meu tempo. Olha para cá. Aí lá em Atos, a promessa se cumpre. Lá em Atos. Não vamos entrar no mérito aqui, mas para entregar o meu tempo, olhe para cá. Estavam todos reunidos, quando veio do céu um som como de um vento. Não foi um vento, o som como algo semelhante de um vento, e encheu toda a casa.
e todos que estavam assentados. Só esse tópico. No momento em que o Espírito Santo encheu aqueles crentes, eles não estavam orando naquele momento, porque o texto diz que estavam sentados. E é evidente, os pastores aqui sabem que, segundo a cultura judaica, os judeus não oram sentados. Só tem duas formas deles orarem: em pé ou de joelho. Quem sabe eles deram uma pausa para a oração. Estavam sentados, falando sobre a promessa, ou se alimentando, não importa. O que importa é que estavam todos unidos. A igreja do século 21 precisa parar com esse negócio: a minha denominação é maior que a sua, a minha igreja é maior que a sua. Não. A igreja do século 21, para ser cheia do Espírito Santo, não importa quem está em pé, sentado, deitado, mas tem que estar unidos. Eu glorifico a Deus porque aqui não se prega placa. Esse é um projeto que não prega denominação, abraça a todos. E é por isso que quem entra por essa porta só sai vazio se quiser. Repito para encerrar: só sai vazio se quiser. Porque hoje Deus quer encher pessoas aqui. Quero só liberar algo profético da parte de Deus para a vida de alguém aqui. Levante as mãos. Levante as mãos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: encherei Lamantiol da Candorauer. Encherei a todos que aqui estão num só propósito. Elemento Candorauer. As caravanas que aqui estão irão testificar. Pessoas irão falando em línguas estranhas daqui até lá no estado. E quando descerem e pisarem naquele lugar, haverá sinais do céu e da terra, porque Deus está começando a encher algumas pessoas aqui agora, e as evidências começarão a se manifestar agora. Quer ver? Deixa eu ver. Parece que eu estou vendo alguém falar em línguas estranhas ali embaixo, aqui no altar. Parece que eu vejo alguém falando em ele, se você pode, só toca na mão da pessoa do seu lado. Só toca e diga para ele: seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio. Deixa eu ver. Adorando a Deus, não imagino quanto você já sofreu. Abriu mão de suas vontades só pra ser fiel. Vai ter recompensa, tem troféu para quem perseverar. Vai orando, confiando no Deus Jeová. O céu de glória nos espera. Jesus vem nos buscar. Prossiga, você não pode desistir. Prossiga, o céu está logo ali. Mesmo quando tudo estiver tão difícil, olhe para a cruz e veja o sacrifício que Jesus fez por ti. Que Jesus fez por ti.